Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jean Victor Marinho Farias, do terceiro módulo do curso de Manutenção e Suporte em Informática. E hoje nós vamos falar sobre segurança de computadores, focando nas contas e senhas. A sua conta de usuário de conhecimento geral é o que permite sua identificação. Ela é muitas vezes derivada do seu próprio nome, mas pode ser qualquer sequência de caracteres que permita que você seja identificado unicamente como o endereço do seu e-mail para garantir que ela seja usada apenas por você e por mais ninguém, que existem os mecanismos de autenticação. Uma senha ou um password serve para autenticar uma conta, ou seja, é usada no processo de verificação da sua identidade, assegurando que você realmente é quem diz ser e que possui o direito de acessar o recurso em questão. É um dos principais mecanismos de autenticação usados na internet, devido principalmente à simplicidade que possui. Aí aqui agora eu vou falar sobre uso seguro de contas e senhas. Algumas formas como sua senha pode ser descoberta são ao usarem computadores infectados, muitos códigos maliciosos. Ao infectar um computador, armazenam as teclas digitadas. Também tem por meio de acesso ao arquivo onde a senha foi armazenada, caso ela não tenha sido gravada de forma criptografada, ou por meio de tentativa de adivinhação, ou seja, você coloca seu nome e 1, 2, 3, 4 nesse sentido, entendeu? Agora, os cuidados a serem tomados ao usar suas contas e senhas. Certifica-se que de não estar sendo observado ao digitar a senha. Não forneça sua senha para outras pessoas, em hipótese alguma. Certifique-se de fechar sua sessão ao acessar sites que retiram, que requeiram o acesso de senhas. Use a opção de logout, pois isto evita informações que sejam mantidas no seu navegador. Agora vamos falar sobre elaborações de senhas. Uma boa senha bem elaborada é aquela que é difícil de ser descoberta, uma senha considerada forte, vamos dizer assim. É fácil de ser lembrada, né? Alguns elementos que você não deve usar na elaboração de senha são: qualquer tipo de dado pessoal, evite nome, sobrenome, conta de usuários, número de documento, placa de carro, número de telefone e datas. Porque esses dados podem ser facilmente obtidos e usados por pessoas que queiram tentar se autentificar como você. Sequência de teclado. Evite, vamos dizer assim, senhas associadas a aproximadamente entre os caracteres do teclado, como IQZA2, entendeu? Tipo, como é que eu vou explicar? Porque, tipo assim, pois são bastante conhecidas e podem ser facilmente observadas ao serem digitadas, por causa dos nomes das letras perto e tal. Como eu disse, uma sequência, né? Vamos dizer assim, palavras que façam parte de lista. Evite palavras presentes na lista publicamente conhecida, como nome de música, time de futebol, personagem de filmes, como já disse, que façam parte de uma lista. Existem programas que tentam descobrir senhas combinando e testando palavras que
você já deve ter usado, entendeu? Agora aqui, alguns elementos que você deve usar na elaboração de senhas, que são números aleatórios. Quanto mais ao acaso forem os números usados, melhor, principalmente em um sistema que aceitem exclusivamente caracteres numéricos. A grande quantidade de caracteres. Quanto mais longa for a senha, mais difícil de descobri-la. Apesar de senhas longas parecerem a princípio difíceis de serem digitadas, como uso frequente, elas acabam sendo digitadas facilmente. Ou seja, são digitadas facilmente e difíceis de descobrir. Diferentes tipos de caracteres. Quanto mais bagunçada for a senha, mais difícil será de descobri-la. Procure misturar caracteres como números, sinais, pontuação, letras maiúsculas e minúsculas. O uso de sinais de pontuação pode dificultar bastante que a senha seja descoberta, sem necessariamente torná-la difícil de ser lembrada. Agora vamos falar sobre alterações de senhas. Desculpa. Algumas situações onde você deve alterar rapidamente sua senha são: se o computador onde está a senha esteja armazenada tenha sido furtado ou perdido. Se usar um padrão, a formação de senhas e desconfiar que uma delas tenha sido descoberta. Neste caso, tanto o padrão como todas as senhas elaboradas com ele deve ser trocada, pois com base na senha descoberta, um atacante pode conseguir inferir as demais. Se utilizar uma mesma senha em mais de um lugar e desconfiar que ela tem sido descoberta em algum desses lugares, vamos dizer assim, você colocou a mesma senha do e-mail e que você colocou no mesmo site tal, é esse risco nesse caso que eu tô falando, entendeu? Que você colocou a mesma senha em todos eles. Neste caso, essa senha deve ser alterada em todos os lugares nos quais é usada. Um conselho também, pessoal, particular, né, que eu dou, é que você nunca coloque as mesmas senhas em todos. Porque, basicamente, se você, vamos dizer assim, alguém entrou no seu e-mail e depois entrou numa conta tal, e são as mesmas senhas, com certeza ele vai tentar entrar em outras contas suas, tendo o seu e-mail, que hoje, nos dias de hoje, é a coisa mais fácil de adquirir, porque você manda um e-mail para outra pessoa, basicamente já tem seu e-mail, né? Então, isso fica mais fácil das pessoas furtarem, vamos dizer assim. Agora, gerenciamento de contas e senhas. Você já pensou em quantas contas e senhas diferentes precisam memorizar e combinar para acessar todos os serviços que utilizam e que exigem autenticação? Atualmente, confiar apenas na memorização pode ser algo bastante arriscado. Reutilizar a senha. Usar a mesma senha para acessar diferentes contas pode ser bastante arriscado, como eu já disse, pois basta ao atacante conseguir a senha de uma conta para conseguir acessar das demais contas onde esta mesma senha foi usada. Procure não usar a mesma senha para assuntos pessoais e profissionais. Jamais utilize senhas que envolvem acesso de dados sensíveis, como usadas na internet, booking ou e-mail. Usar opções como lembre-se de mim ou continue conectado. O uso dessas opções faz com que informações de sua conta de usuário sejam salvas em cookies,
que podem ser indevidamente coletadas e permitam que outras pessoas se autentiquem como você. Use essas opções somente nos sites nos quais os riscos envolvidos sejam bastante baixos. Jamais utilize em computadores de terceiros. Jamais. Isso é só de falar já entendeu, né? Salvar senhas. Salvar as senhas no navegador web. Essa prática é bastante arriscada, pois caso as senhas não estejam criptografadas com uma chave mestra, elas podem ser acessadas por códigos maliciosos. Como eu já disse, atacantes ou outras pessoas que venham a ter acesso com o computador. Assegure-se de configurar uma chave mestra. Seja bastante cuidadoso ao elaborar uma chave mestra, pois a segurança das demais senhas depende diretamente da segurança dela. E uma coisa bem importante, não esqueça sua chave mestra. Porque não vai adiantar nada você fazer uma chave mestra e esquecer dela. Agora vamos falar sobre recuperação de senhas. Mesmo que você tenha tomado cuidado para elaborar a sua senha e utilizado mecanismos de gerenciamento, pode ocorrer casos por inúmeros motivos de você perdê-la. Para estabelecer o acesso perdido, alguns sites disponibilizam recursos como permitir que você responda algumas perguntas de segurança previamente determinada por você. Vamos dizer, muitas pessoas falam bem assim, um apelido, um animal que você gosta e tal. Em muitas contas, as perguntas de segurança são essas, entendeu? Uma coisa que seja pessoal sua. Enviar a senha atualmente uma nova, né, para o e-mail de recuperação previamente definido por você. Agora, se você perdeu o e-mail, também é meio, né? Confirmar suas informações cadastrais, como data de aniversário, país de origem, nome da mãe, número de documento, entre outras coisas. Apresentar uma dica de segurança previamente cadastrada por você. Como eu te disse, a dica talvez seja um animal que você goste, uma pessoa e tal, um apelido. Enviar por mensagem de texto para um número de celular previamente cadastrado por você. Isso é uma coisa que acontece muito. Essas coisas mais comuns são enviar para o celular e para o e-mail. São as coisas mais comuns que acontecem nos dias de hoje para recuperação ou alteração de senha. Todos esses recursos podem ser muito úteis, desde que cuidadosamente utilizados, pois assim como podem permitir que você recupere um acesso, também podem ser usados por atacantes que queiram se apossar da sua conta. Alguns cuidados que você deve tomar ao usá-los são cadastre uma dica de segurança que seja vaga o suficiente para que ninguém mais consiga descobri-la. E clara o bastante para que você consiga entendê-la. Por exemplo, se sua senha for SO1, aí tipo assim, tem alguns exemplos, né? Tipo, sistema solar, como vocês veem aí, tem alguns exemplos, né? Também pode cadastrar uma dica, tipo, uma nota de música, uma das notas musicais, que fará lembrar da palavra, tipo, igual mesmo sol,
ou se recordar da senha. Seja cuidadoso com as informações que você disponibiliza em blogs e redes sociais, pois podem ser utilizadas por atacantes que tentam confirmar os seus dados cadastrais, descobrir dicas e responder perguntas de segurança. Evite cadastrar perguntas de segurança que possuem ser fácil de ser descoberta, como o nome do seu cachorro ou o nome de sua mãe, que tipo, nos dias de hoje, com acesso fácil à internet, Instagram, Facebook, possivelmente o nome deles já devem estar lá, né? Procure criar suas próprias perguntas, de preferência com respostas falsas, por exemplo, caso você tenha medo de altura, pode criar uma pergunta de tipo, qual o seu esporte favorito? De colocar uma resposta tipo paraquedismo ou alpismo, né? E esse é o meu slide, né? Meu seminário, vamos dizer assim. Vamos dizer que obrigado pela atenção de todos que vão assistir esse vídeo e até mais.